Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado pela sua audiência. Está começando mais um programa Eclésia, o nosso compromisso semanal, sempre refletindo realidades em torno da pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É muito bom estar com você. O programa Eclésia de hoje vai se debruçar, como vem sendo sempre feito há mais de um ano, sobre alguma realidade de Cristo. O tema de hoje, o sangue de Cristo. Essa realidade, na verdade, é o núcleo do mistério da fé. Eis o mistério da fé, anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição, vinde, Senhor Jesus. A morte de nosso Senhor Jesus Cristo foi uma morte cruenta. Que significa cruenta? Com derramamento de sangue. Não foi uma morte natural, foi uma morte provocada, foi uma morte querida, foi uma morte tramada. Por isso, o sangue está no centro do mistério da fé. Mas já começamos com o texto da carta aos Hebreus para responder a uma pergunta. Por que essa realidade e não outra? O preço do nosso resgate, por que não foi outro? Tinha que ser sangue. Podia ser alguma outra realidade da própria pessoa de Jesus que não o sangue? Por que precisamente o sangue? Obviamente que a primeira vez na Escritura que o sangue é derramado, nós já sabemos, o fratricídio, onde Caim matou seu irmão Abel. Aqui nós temos sangue derramado. O sangue clama, diz o Senhor Deus, para Caim, depois que ele mata o seu irmão. O segundo episódio da Escritura em que o sangue aparece, mas como realidade que é proibida de ser derramada, justamente na linha de continuidade da reprovação do Senhor Deus à atitude de Caim, é no episódio da Arca de Noé, onde é permitido derramar o sangue de animais, mas é proibido derramar o sangue do homem. Nessa ocasião, fica proibido comer o sangue dos animais. O sangue tinha que ser descartado e a carne podia ser comida, desde que os animais fossem tidos como puros. É a primeira vez também que se tem na Bíblia essa distinção, esta separação entre animais puros e animais impuros. Mas, fundamentalmente, o sangue é vida. Na carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 22, nós temos aqui a explicação, seja para o Antigo Testamento, num sentido, seja para o Novo Testamento, em outro sentido, a razão de o sangue derramado está no centro da teologia judaico-cristã, da teologia do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Hebreus, capítulo 9, versículo 22. Conforme a lei, o sangue é utilizado para quase todas as purificações e sem efusão de sangue não há perdão. Sem efusão de sangue não há perdão. No Antigo Testamento, dado que era proibido derramar o sangue de uma pessoa, via-se nos animais uma forma de extrair do corpo dos animais esse preço, digamos assim, esse oferecimento a Deus para significar, para simbolizar o perdão dos pecados. Então, o culto levítico, no Antigo Testamento, nós temos exatamente isso, o sacrifício de animais, acompanhado do derramamento de sangue deles no altar, e isso é recorrente no culto levítico, traduz essa ideia, a ideia de purificação. Efusão de sangue, ou seja, derramamento de sangue para obter, impetrar, pedir, suplicar a Deus
o perdão dos pecados. Isso no Antigo Testamento. No Novo Testamento, nós temos uma novidade, nós temos um novo culto, nós temos um novo altar, nós temos um novo sacerdote, nós temos uma nova vítima. O novo altar é Cristo, o novo sacerdócio é Cristo, a nova vítima é Cristo. O sangue não podia ser mais de animais irracionais, mas do próprio Cristo. No Evangelho segundo Mateus, capítulo 26, versículos de 26 a 28, nós temos o cumprimento, é a instituição da Eucaristia, é o relato da instituição da Eucaristia, onde Jesus vai chamar o cálice, onde ele colocou o vinho, segundo os moldes judaicos, de o cálice do seu sangue. Deixo aqui um pouco essa citação de Mateus 26 e remeto você, quero ir com você, com a senhora, com o senhor, a promessa da Eucaristia no capítulo 6 do Evangelho segundo João. O meu corpo é verdadeiramente uma comida, o meu sangue é verdadeiramente uma bebida. Essa novidade que choca os ouvintes que estão na sinagoga de Cafarnaum, escutando Jesus pregar, já nos coloca no centro do culto cristão. A Páscoa cristã, que foi celebrada, e vamos ver agora no texto já aludido, Mateus 26, o relato é um pouco longo, mas vou ficar somente com as palavras da instituição da Eucaristia, nós temos o perdão dos pecados sendo concretizado, apagado, cancelado, expiado com esse preço do nosso resgate, o preço do resgate que Cristo opera de uma realidade trágica, nós sob o poder do demônio, nós sob o poder daquele que nos manteve escravos, subjugados. Com a palavra Jesus, Mateus capítulo 26, de 26 a 28. Durante a refeição, Jesus tomou o pão, benzeu-o, partiu-o e o deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é meu corpo. Tomou depois o cálice, rendeu graças e deu-lhe, dizendo: bebei dele todos, porque isto é meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado por muitos homens em remissão dos pecados. Então, para nós compreendermos o papel do sangue na fé cristã, fiz uma breve introdução da temática no Antigo Testamento. O culto do Antigo Testamento é prefiguração do Novo. No culto antigo temos sacerdotes de uma tribo, Levi, os levitas. No Antigo Testamento nós temos um altar, o único de Israel, onde o sacrifício era realizado, o templo de Jerusalém. No Antigo Testamento nós temos a vítima, que são animais irracionais, que eram imolados no altar e o sangue era aspergido para obter o perdão dos pecados. Então, você agora no Novo Testamento, diante dessa prefiguração, desses sinais que indicavam, e é a partir dos profetas Ezequiel, Jeremias, mas principalmente Ezequiel, que nós temos a promessa de uma nova aliança. A antiga aliança era pautada exatamente no culto, no sacrifício. Era o sacrifício da aliança, que renovava a aliança. O sacrifício determinado pelo próprio Deus, como preparação, como prefiguração, para futuramente um novo sacrifício, uma nova aliança, um novo sacerdote, uma nova vítima e um sangue diferente dos sangues imolados, aspergidos nos sacrifícios do único templo de Jerusalém. Estamos a 1 minuto e meio da
do encerramento desse bloco, peço a você que já vá se preparando para mais textos do Novo Testamento. E no segundo bloco eu vou citar 2 textos da carta aos Hebreus. A carta aos Hebreus é uma longa dissertação sobre um paralelo, a comparação entre o antigo culto e o novo culto. Será muito importante a gente primeiro abordar esses textos, para depois entrarmos em várias afirmações do apóstolo Paulo na carta aos Efésios, aos Colossenses e também São João, apóstolo e evangelista. Um texto da primeira carta que ele escreveu, a primeira carta de São João, e textos do livro do Apocalipse. O Apocalipse fala da felicidade sem fim, antes precedida por um grande tormento que a igreja experimentaria antes da vinda do Filho do Homem. Não saia daí. Daqui a pouco a gente volta já com esses textos da carta aos Hebreus, textos que mostram o comparativo entre os sangues de animais, Antigo Testamento, e o sangue de Jesus, Novo Testamento. Antigo pacto, antigo sacrifício. Novo pacto, novo sacrifício. Novo e eterno sacrifício. Até logo mais. Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado por ter permanecido conosco depois desse breve intervalo. Está começando o nosso segundo bloco, o programa Eclésia, refletindo sobre o tema O Sangue de Cristo, o preço do nosso resgate, tema que é central para a nossa fé católica. Cristo morreu e ressuscitou, primícias dos que adormeceram, diz o apóstolo Paulo, e sua morte foi morte sangrenta, foi morte com derramamento de sangue. Pedi a você para deixar sua Bíblia aberta para logo no começo desse bloco nós darmos uma olhadinha em 2 textos da carta aos Hebreus, que, como eu disse, toda a carta aos Hebreus é uma longa reflexão sobre o culto novo em comparação com o culto antigo, a antiga aliança, que dá lugar à nova aliança. O primeiro texto, Hebreus capítulo 9, versículos de 13 a 14. Pois se o sangue de carneiros e de touros e a cinza de uma vaca, com que se aspergem os impuros, santificam e purificam pelo menos os corpos, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu como vítima sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência das obras mortas para o serviço do Deus vivo. Então vejam que comparação interessante. No Antigo Testamento, os animais eram escolhidos pelos hebreus, que iam ao culto, apresentavam esse animal aos sacerdotes, os animais eram imolados, o sangue deles era colocado à parte e havia o ritual da aspersão. Reparem aqui que a aspersão diz a aspersão dos impuros. O altar era aspergido e de lá mesmo, alguma aspersão atingindo as pessoas. É verdade que nem sempre as gotas de sangue atingiam todas as pessoas. Lembre-se que o culto era no templo de Jerusalém e o templo ficava lotado com muitas pessoas. Portanto, era um gesto simbólico. Mas o derramamento, a aspersão propriamente dita, era no altar. Alguém poderia dizer, mas que coisa, devia ser uma cena, um cheiro. Era assim. Então, se a aspersão do sangue desses animais no Antigo Testamento significava a santificação e a purificação das pessoas que estavam em pecado, quanto mais o sangue de Cristo, imaculado, vítima pura, vítima santa, o próprio Filho de Deus, que derrama o seu sangue para santificar todos os homens. Então, se no Antigo Testamento o sangue de animais
purificava, aspergia, pelo menos em termos simbólicos. Na cruz, não. Agora, o sangue de Cristo derramado no altar do Calvário, no patíbulo da cruz, purifica verdadeiramente, santifica indiscutivelmente. É real, eu diria, para usarmos uma linguagem metafísica, ontologicamente o sangue de Cristo transforma a criatura numa nova criatura. É frase do apóstolo Paulo, não é minha. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas antigas passaram. O segundo texto ainda da carta aos Hebreus, capítulo 10, é o capítulo seguinte, versículos de 18 a 20. Ora, onde houve plena remissão dos pecados, não há por que oferecer sacrifício por eles. Por esse motivo, irmãos, temos ampla confiança de poder entrar no santuário eterno, em virtude do sangue de Jesus, pelo caminho novo e vivo que nos abriu através do véu, isto é, o caminho de seu próprio corpo. Nós estamos a caminho do santuário eterno. Olha o raciocínio do autor da carta aos Hebreus. No Antigo Testamento, por quê? O sangue de animais, o sangue dos animais, carneiros, touros, etc., verdadeiramente não purificavam porque os pecados continuavam. Era um rito simbólico, era uma impetração, era um pedido que o sacerdote fazia a Deus, e as pessoas que estavam em pecado apresentavam esses animais para implorar de Deus que ele tivesse compaixão de todos eles. Mas o sangue de animais não podia apagar no íntimo da alma a culpa do homem. Somente o sangue de Cristo, somente o sangue do Filho de Deus seria capaz de realizar isso. Como Jesus ainda não tinha se encarnado, então Deus Todo-Poderoso institui um culto provisório para significar, para recordar, para convidar, para admoestar aqueles que participavam do culto. Primeiro, que eles são pecadores. Segundo, que eles devem honrar o Deus das misericórdias, segundo aquelas prescrições estabelecidas pelo próprio Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, no culto. Para isso, um ato, um gesto, digamos assim, de desprendimento que causa dor, que causa aflição, eles precisavam fazer. Isso já supondo, significando, evocando a ideia de dor no coração por ter pecado. Eu reconheço toda a minha iniquidade, o meu pecado está sempre à minha frente, foi contra vós, só contra vós que eu pequei e pratiquei o que é mal aos vossos olhos, diz o rei Davi, autor do Salmo 50. Esse é um texto do Salmo 50, do Salmo 50. Então, qual é a ideia? Você pega um animal puro, de preferência o novinho, leva para o sacerdote. Diga se não dá uma dor tremenda quem cuida de animais lá na sua fazenda, no seu sítio, e o animalzinho acabou de nascer, purinho, lindo, uma coisinha gostosa de se tocar, até de fazer cafuné. E é esse que você vai levar para o templo. Você leva com uma dor no coração, ele acabou de nascer. Não pode ser um animal aleijado, não pode ser um animal com defeito na orelha, ou no cego, manco, não, doente, xoxo. Não, tem que ser um animal sem defeito e de preferência novinho. Aí você leva para o templo e ali você vê a cena, ele ser imolado, etc, etc. Puxa, mas que coisa dolorosa! Mas a ideia era essa? Sim, exatamente. Significando exatamente aquilo que vai acontecer no Calvário. Deus inocente sendo morto. Se a dor era real ao se desprender de um animal e oferecê-lo ao sacerdote para ele ser imolado,
Deus Todo-Poderoso tanto amou o mundo que enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então temos essa significação lá no Antigo Testamento, que teve, digamos assim, nas origens, a própria provação a que Deus Todo-Poderoso submeteu Abraão. Vocês sabiam o que foi que o Senhor Deus pediu de Abraão quando o seu filho, Isaque, único filho, era um garotinho, um adolescente? A frase foi essa: pega o teu filho, leva-o ao Monte Moriá e lá o sacrifica para mim. Sabem o que Abraão fez? Obedeceu. E lá no Monte Moriá, ao imolar o seu único filho, ia imolar, quando o Senhor Deus disse: não faça isso. Agora eu sei que você me foi fiel, etc., e reitera as promessas que ele fizera a Abraão e assim por diante. Então vejam, o que é que nós temos, os padres da igreja unanimemente veem no sacrifício de Abraão com seu filho Isaque, que não chegou a ser consumado, a imagem de uma realidade que um dia aconteceria ali naquele monte. Monte Moriá, sabem onde ele está? A cidade de Jerusalém foi edificada sobre ele. Sim, Monte Moriá, Monte Calvário. Sabe qual é a distância entre um e outro? Não creio que 400 metros. Hoje está tudo dentro da cidade de Jerusalém, parte nova, parte antiga, sobretudo na parte antiga. Pois bem, por isso que Jerusalém é importante para judeus, mas também para os cristãos. Porque na cidade de Jerusalém, no tempo de Abraão, 1800 anos antes de Cristo, um sacrifício. 1800 anos depois, outro sacrifício. Abraão está para Isaque, como Deus Pai está para Jesus Cristo, ele que não poupou o seu único filho e quis esmagá-lo pelo sofrimento, como diz a fortíssima expressão da profecia de Isaías, capítulo 53. Eu quero dar uma dica para você agora, dica muito importante, especialmente se você está gostando dos nossos encontros aqui no programa Eclésia. No nosso site você pode encontrar os conteúdos dos nossos programas aqui na Rede Século XXI, também as minhas homilias e ainda um espaço para que você deixe o seu pedido de oração. Acesse domjosefalcão.com.br. Está terminando o nosso segundo bloco. No próximo, que vai ser o último da exposição da doutrina, eu tenho que correr bastante, porque o último bloco vai ser para responder às perguntas. Que bom que você está conosco. Não saia daí, daqui a pouco, já já, a gente está de volta. Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado por ter permanecido conosco depois desse segundo intervalo. Está começando o nosso terceiro bloco, programa Eclésia, debruçando-se sobre o argumento O Sangue de Cristo. Como eu prometi, eu creio que é importante abordarmos dois textos do apóstolo Paulo, um da carta aos Efésios, depois outro da carta aos Colossenses, porque essa temática também é muito importante na teologia do apóstolo Paulo. Comecemos por Efésios, capítulo 1, versículos de 7 a 8. Nesse Filho, pelo seu sangue, temos a redenção, a remissão dos pecados, segundo as riquezas da sua graça, que derramou profusamente sobre nós em torrentes de sabedoria e de prudência. Redenção. Remissão dos pecados. Essas duas realidades são sinônimas. Veja, a própria estrutura da frase, a redenção, vírgula, a remissão dos pecados. A remissão dos pecados, aqui em língua portuguesa, é o aposto. O que é o aposto? É a explicação do termo anterior. Entenderam? Pronto. Então, 7 de setembro, vírgula, o dia da pátria, vírgula, é feriado. 7 de setembro, vírgula, sujeito, o dia da pátria é a explicação do dia de 7 de setembro. Então, o aposto, ele na verdade
outra forma de você dizer o substantivo anterior. Redenção, isto é, a remissão dos pecados. Cristo nos redimiu, isto é, Cristo cancelou nossos pecados, Cristo apagou nossos pecados foram remitidos, foram perdoados, foram apagados. Cristo redentor, Cristo remitidor, sim, pode ser. O que remite, o que perdoa, o que apaga os pecados. E os pecados perdoados pelo sangue de Cristo, eles são considerados, mais do que considerados, eles são efetivamente apagados. Quando o sangue de Cristo lava, não é lava e deixa algum tipo de mancha, como se o sangue de Cristo fosse um detergente que deixa a cozinha cheirosa, etc., mas sempre deixa uma manchinha. Não. O sangue de Cristo cancela completamente, totalmente, cabalmente, absolutamente e irreversivelmente. É lógico que uma pessoa cujos pecados foram perdoados, lavados, purificados pelo sangue de Cristo, atenção, na Igreja Católica, como isso se opera? Pela fé e pelo batismo. O batismo que cancela os pecados, que apaga os pecados, que nos purifica dos pecados, é o meio ordinário, especial, privilegiado, primeiro na história do seguimento de Cristo na Igreja, o batismo para o perdão dos pecados. E o perdão dos pecados só acontece pelo lavacro, isto é, pelo lavatório, pela purificação do sangue de Cristo. Tem uma prova disso no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, no final do discurso de Pedro, quando nosso Senhor Jesus Cristo, por meio do apóstolo Pedro, termina o primeiro discurso da igreja, Atos 2, versículo 37. Ao ouvirem essas coisas, ficaram compungidos no íntimo do coração e indagaram de Pedro e dos demais apóstolos: que devemos fazer, irmãos? Dia de Pentecostes. São Pedro prega. Qual é o impacto? Eles ficam compungidos e perguntam a Pedro o que fazer. Resposta de São Pedro, versículo 38. Pedro lhes respondeu: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então vejam, batismo para a remissão dos pecados. Está claro? Essa remissão dos pecados só é possível pelo sangue de Jesus. De novo, Efésios capítulo 1, de 7 a 8, pelo seu sangue temos a redenção, a remissão dos pecados. Agora o segundo texto, do apóstolo Paulo, Colossenses capítulo 1, de 19 a 20. Porque aprouve a Deus fazer habitar nele toda a plenitude e por seu intermédio reconciliar consigo todas as criaturas, por intermédio daquele que, ao preço do próprio sangue na cruz, restabeleceu a paz a tudo quanto existe na terra e nos céus. Vejam, o sangue de Cristo, no que toca aos seres humanos, cancela pecados. Amém? Purifica-nos dos pecados. Amém? Mas com relação às outras criaturas que não cometem pecados, que foram maculadas, que foram atingidas pela desobediência dos nossos pais e todas as consequências desse ato de desobediência, primeiro, que a teologia católica chama de pecado original, originante, a criação não estava em paz com Deus. Então, o sangue de Cristo cancela os pecados dos homens e pacifica todas as criaturas que estão na terra e nos céus.
Sabiam disso? Está aqui. Está aqui. Vamos repetir? Colossenses capítulo 1, de 19 a 20. Aprouve a Deus fazer habitar nele toda a plenitude e, por seu intermédio, reconciliar consigo todas as criaturas, por intermédio daquele que, ao preço do próprio sangue na cruz, restabeleceu a paz a tudo quanto existe na terra e nos céus. Sim, a criação ficou inimiga de Deus. O sangue de Cristo reconcilia. Atenção, reconcilia consigo todas as criaturas. Elas não cometeram pecado. O pecado só quem pode cometer é o homem. Todas foram reconciliadas e os homens, além de reconciliados, os seus pecados foram apagados. Ficou claro? Vejam o poder do sangue de Cristo. Vejam o alcance da obra produzida pelo sangue de Jesus derramado. Pulemos agora para a primeira carta de São João, capítulo 1, versículos de 6 a 7. Se dizemos ter comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não seguimos a verdade. Se, porém, andamos na luz como Ele mesmo está na luz, temos comunhão recíproca uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. De novo, a ideia de reparação, de remissão. Hebreus 9, 22, vocês decoraram o primeiro texto do programa de hoje? Sem efusão de sangue não há perdão. Sem efusão de sangue não há perdão. O sangue de Cristo foi derramado com essa finalidade única: purificar-nos de todo o pecado. 1 João, capítulo 1, versículo 7. Como eu prometi, vamos agora ao livro do Apocalipse, capítulo 1, de 4 a 6. João, às 7 igrejas que estão na Ásia, a vós graça e paz da parte daquele que é, que era e que vem, da parte dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono e da parte de Jesus Cristo, testemunha fiel, primogênito dentre os mortos e soberano dos reis da terra. Aquele que nos ama, que nos lavou de nossos pecados no seu sangue e que fez de nós um reino de sacerdotes para Deus e seu Pai, glória e poder pelos séculos dos séculos. Amém. Amados, vejam, no livro do Apocalipse, Jesus é descrito como aquele que vem montado num cavalo branco. Essa imagem, lembram dos 4 cavaleiros do Apocalipse? O primeiro cavaleiro está montado num cavalo branco. Depois vem os outros cavaleiros e os outros cavalos, com fome, peste, guerra, morte e assim por diante. Mas o primeiro cavaleiro, quem é ele que vem nesse cavalo branco? Em Apocalipse, capítulo 19, é dito que ele vem montado num cavalo branco. Quem é ele? Ele se chama fiel e verdadeiro, e é com justiça que ele julga e guerreia. Tem olhos flamejantes, há em sua cabeça muitos diademas, e traz escrito um nome que ninguém conhece senão ele. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome é Verbo de Deus. Vejam a descrição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando ele vier em glória. A imagem de Jesus que vem no cavalo branco. E vem com um manto tinto de sangue, o preço do nosso resgate. E ninguém ousará contestá-lo, dizendo que faltou alguma coisa para ele fazer para nos salvar. Não, está aqui o sangue derramado no meu manto. Aqui está a prova do meu amor por vocês. Aqui está o preço do resgate de todos vocês. Já terminando o terceiro bloco, não saia daí, no próximo nós vamos responder as perguntas que o Caio, com a sua solicitude, já está ali guardando e não me mostra de jeito nenhum. Somente depois do intervalo é que eu vou para o paredão para responder as perguntas. Um grande abraço, daqui a pouco a gente se encontra.
Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado por ter permanecido conosco depois desse terceiro intervalo. Está começando o nosso último bloco, o programa Eclésia, hoje debruçando-se sobre o argumento O Sangue de Cristo. Eu quero agradecer a todos os sócios da Associação do Senhor Jesus que são fiéis em suas orações e doações. Graças à sua doação, este programa está no ar. Toda esta estrutura foi montada aqui em Brasília para que eu possa falar com vocês. Se você é sócio, seja fiel na sua doação para esta associação que, como fala o nosso querido Padre Eduardo, é do Senhor Jesus. Se você não é sócio e está acompanhando o programa, doe pelo Pix que aparece na sua tela. É simples de doar e você ajudará a Associação do Senhor Jesus na sua missão de evangelizar. Vamos então agora responder as perguntas. O Caio reserva exatamente para esse momento o conhecimento para mim e para vocês das perguntas que chegam aqui. Vamos à primeira. Abraão entrega seu filho voluntariamente a Deus. Deus também o faz. Cristo sofre derramando seu sangue pela humanidade. Deus também sofre com o sacrifício de Cristo, assim como houve o tenso sofrimento de Abraão? A resposta é não. Impassibilidade é uma característica de Deus. Deus não pode mudar. Quando você tem uma pessoa em um estado normal e ela passa a sofrer, ela muda. Existe uma alteração. A alteração, a mudança nos sentimentos, nos temperamentos, nos comportamentos, são realidades próprias das criaturas. Mas, Malaquias capítulo 3, versículo 6. Eu vou colocar aqui, Cássio, por favor, Cássio, você, por gentileza, cite, coloque aí na edição, versículo 6, Malaquias capítulo 3. Porque eu sou o Senhor e não mudo. Eu sou o Senhor e não mudo. Em Deus não há mudança. Portanto, Deus não sofre. Obviamente que o Deus que se encarna sofre. Aí sim. O Filho sofre na sua condição humana. E, de fato, ele sofreu. Aliás, no credo, padeceu e foi sepultado. Padeceu, morreu e foi sepultado. Então, o Filho, sendo Deus, assumiu a natureza humana, sendo verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Enquanto homem, o Filho sofreu. No céu não sofre mais, porque o corpo de Cristo ressuscitado não está mais sujeito ao tempo, ao sofrimento, à dor e à morte. Não. Mas o Filho de Deus, encarnado até o dia de sua morte, sofreu. O Pai não sofre. Não. O Pai ama. O único sentimento do Pai pelo Filho, esse é o meu Filho muito amado, em quem eu deposito toda a minha afeição. Ouvi-o, escutai-o, etc. Em Deus não há passibilidade. Deus é impassível. Deus não sofre. Na essência da sua glória, e agora também o Filho ressuscitado, o sofrimento não atinge Deus, não é aplicado à realidade de Deus. Deus não sofre. Segunda pergunta. No antigo culto judeu havia derramamento de sangue, correto. No culto cristão, isso foi abolido. Essa era considerada a maior diferença entre o culto cristão e o judeu. Hoje em dia ainda se usa sacrifício de sangue no culto judeu. Bem, o culto judaico, hoje, o culto dos judeus, não comporta mais a ideia de sacrifício. Aliás, é somente, me parece, atenção, não vou dizer aqui mas quase completa segurança, no ano 70, quando é destruído completamente o Templo de Jerusalém, da parte do Império Romano. Me parece que o exército romano, liderado pelo general Tito, invade a cidade, destrói completamente o templo. Aí nós temos o fim do culto sacrificial
no único templo da Terra Santa, que era o templo de Jerusalém. Hoje, a palavra sacrifício adquire um outro sentido, sacrifício de louvor, como dizem os profetas e dizem os salmistas, sacrifício de louvor. Mas não temos mais, nas sinagogas, em todas as partes do mundo, os judeus não realizam o culto como era celebrado enquanto existia o templo de Jerusalém. Quanto à comparação entre o culto cristão e o culto judaico, parece que já ficou dada a resposta quando eu citei Hebreus 9 e Hebreus 10, não foi? A comparação do sacerdócio levítico e o sacerdócio em Jesus Cristo. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O templo, destruam esse templo e eu reconstruirei 3 vezes. Foi Jesus quem disse isso quando ele expulsou os vendilhões do templo. Com que autoridade você faz isso? Disseram eles e tal. Destruam esse templo. Ele falava do seu corpo. Então, o Novo Testamento tem um templo e não é mais o de Jerusalém. É o corpo de Cristo. O Novo Testamento tem um outro culto, o culto do Calvário. Fazer isto em memória de mim. Esse é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazer isto em memória de mim. Aqui está o novo culto. O novo sacerdote, Jesus. A nova vítima, o próprio Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, expressão de São João Batista. O altar é o próprio Cristo Jesus, o patíbulo do Calvário. Pronto. E os sacerdotes em Cristo, Cristo, no dia da instituição da Eucaristia, institui o sacramento da ordem. É o dia da instituição do sacramento da ordem, que é o mesmo dia da instituição do sacramento da Eucaristia. Agora vamos à terceira pergunta. O que significa, em sentido espiritual, ser lavado pelo sangue de Cristo? Eita, essa foi de supetão. E agora vamos a 1 Coríntios capítulo 6. Se eu errar, estou frito, porque vou pagar um mico aqui na presença de vocês. Depois de discorrer, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 11. Depois de discorrer várias categorias de pecados, e eu remeto vocês à leitura dos versículos 9 e 10, São Paulo diz o seguinte: ao menos alguns de vós têm sido isso, mas fostes lavados, fostes santificados, fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito de nosso Deus. Pronto, eu acho que a resposta está aqui. O que significa ser lavado? Lavar é tirar a sujeira e deixar limpinho. São Paulo diz: aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas antigas passaram. Isto é, até aqui eu vivia nas trevas, eu vivia manchado. A partir daqui é uma nova vida. Na parábola do filho pródigo, Nosso Senhor coloca de forma bem bonita em que consiste ser lavado. Tragam uma sandália, coloquem nos pés dele, tragam uma roupa nova, coloquem um anel no dedo dele, matem o vitelo, comecem a festa, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Penso que essas palavras, lavados, santificados e justificados, em nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito de nosso Deus, responde bem a pergunta. Inteligente, viu? A pergunta foi inteligente. O que significa concretamente ser lavado pelo sangue de Cristo. O sangue de Cristo me lavou. Os meus pecados foram cancelados por Ele. Fiz de fato a minha confissão, sou uma nova criatura. Até que eu caia de novo em pecado mortal, enquanto eu me mantiver na graça de Deus, estou lavado, estou limpo, estou purificado, sou uma nova criatura. Tudo aquilo de imundícia que fazia parte da minha vida não faz parte mais. Quarta pergunta: como a invocação espiritual do sangue de Cristo pode nos fortalecer no combate contra as forças do mal? O sangue de Cristo lava dos pecados, enquanto o pecador, que é o autor do pecado ou dos pecados, se arrepende sinceramente. O sangue de Cristo não pode ser entendido como uma blindagem automática
que, pelo simples fato de ser invocado, já produzisse o seu efeito. Não, essa é uma ideia equivocada a respeito do sangue de Cristo. Como é que o sangue de Cristo, invocado, pode nos defender das ciladas do inimigo? O sangue de Cristo é o preço do nosso resgate. Resgate significa o ato de capturar do poder das trevas uma pessoa. Querendo ela, desejando ela, se dispondo ela, o sangue de Cristo opera isto. O sangue de Cristo não produziria nenhum efeito na vida do jovem na parábola do filho na pocilga se o filho não refletisse. Se o filho não dissesse, vou levantar-me, vou ao meu pai e direi, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como a um servo. Se ele simplesmente invocasse pelos lábios, mas não de coração, o sangue de Cristo, isso de nada adiantaria para ele. Já o sangue de Cristo, sendo de fato invocado por um coração disposto a se arrepender, eu reconheço toda a minha iniquidade, o meu pecado está sempre à minha frente, foi contra vós, só contra vós que eu pequei, aí sim, grandes frutos, grandes milagres, grandes graças, o sangue de Cristo operará na vida dessa pessoa, que crê que o sangue de Cristo, de fato, é capaz de cancelar aquilo do qual ele está envergonhado e sinceramente arrependido. Um grande abraço. Terminou o nosso programa. Que o sangue de Cristo proteja e defenda você. Até o próximo encontro, se Deus quiser.